ressuscitando mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros do reino, de acordo com a sua promessa. Por isso a semente de Abraão, ela jamais será enganada. Aleluia, aleluia. Nós vimos a face de Deus. Aleluia, aleluia. Contemplamos a glória de Deus. Bendito, bendito o descanso está em minha alma, minha cura, está segura dentro do véu. Embora venha tempestade, nada mais pode me abalar. Se nós temos a revelação do grande poderoso eu sou. Meu Jesus é poderoso, eu poderoso conquistador. Ele vivendo, ele me amou, morrendo ele me salvou. Pai, que nunca possamos negar esta grande salvação, e possamos abraçá-la e servir reverente e viver atrás dela até o dia de Jesus vierem nos buscarem para o lar. Aleluia, aleluia. Nós vimos a face de Deus. Aleluia, aleluia. Contemplamos a glória de Deus. Bendito, bendito o descanso está em minha alma, minha cura, está segura dentro do véu. Embora venha tempestade, nada mais pode me abalar. Se nós temos a revelação do grande poderoso eu sou. Meu Jesus é poderoso, eu poderoso conquistador. Ele vivendo, ele me amou, morrendo ele me salvou. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta chance que nos é dada para mais um culto, para ouvirmos a palavra de Deus, que são precisamente as águas de separação. E os preparativos estão
indo bem. Creio que a comissão deve estar a trabalhar e quero acreditar que cada um de vocês está bem de saúde e o Senhor está a lhes amparar. Nós também estamos sendo amparados pela graça de Deus neste momento de aperto em que estamos, ainda com as expectativas de que porventura poderemos vir a se reunir de novo. Como já dissemos, que provável teremos que termos alguns cultos, digamos 3 cultos ou 4 cultos aos domingos. Vai depender como que as coisas vão se arranjar, quais serão as decisões a se tomar. E queremos agradecer a Deus por tudo isso, neste mundo em que tudo já se levanta contra a humanidade. Estava a ouvir um pequeno anúncio aí, o presidente dizendo que o vírus já se transmite através do próprio ar que a gente respiramos. Portanto, fica cada vez mais difícil para se prevenir. E como dizem, parece que a mãe natureza está revoltada com seus filhos. Certamente só pode ser por causa de pecado. E esta noite gostaríamos de continuar com a mesma mensagem. Eu tenho a certeza de que está sendo uma grande bênção. Para mim está sendo realmente uma bênção. Nos parece que é uma continuação da era de Laodiceia, porque tudo isso que nós estamos a ver acontece precisamente na era em que nós estamos a ver e a viver. Como devem saber, estamos a continuar com o mesmo pensamento, a mesma mensagem, o tempo, para tentarmos mostrar precisamente o tempo que nós estamos já a viver, os eventos atuais, porque tudo isso trata-se do sinal. Como devem saber, estamos a falar a respeito do tempo da unidade e o sinal. Portanto, vou ler de novo no livro de São Mateus 16. Estou a começar a ler a partir do versículo 1 de São Mateus 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. E é precisamente aqui onde se tomou esta união, porque essas duas igrejas estavam como que não unidas, mas tiveram que se unir para poder enfrentar a Jesus, a palavra. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? O Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra.
Estamos a continuar, como dizia, e realmente na quarta-feira para mim foi uma grande bênção. E este lugar está se tornando realmente como que um templo, um altar. E queríamos continuar a ler precisamente a partir do parágrafo 61, onde o profeta diz: agora, o anjo do Senhor profetizou isso lá no Velho Testamento. Aquilo que estávamos a ver, a destruição de Jerusalém, e o anjo do Senhor havia profetizado sobre essa questão. Estava precisamente escrito nas Bíblias que eles usavam. E aqui a coisa estava se cumprindo e ninguém estava ciente do cumprimento daquela profecia. E disse que aquilo aconteceria. E aqueles ministros que eram clérigos, que estavam supostos a ser enviados naquilo e disseram às pessoas aquilo, ao invés disso, quando Jesus se pôs de pé no meio deles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer um pé de coelho. Faça-nos uma mágica, deixa-nos ver como isto é feito. Mostra-nos um sinal, vem? E ele disse, porque ele disse tantas coisas e ainda eles não podiam ver isto, vê? E então quando eles o rejeitaram como seu, a mensagem do dia, eles rejeitaram a mensagem do dia, porque aquilo que Jesus estava a trazer era precisamente a mensagem daquele dia. E todos aqueles que receberam aquela mensagem, como vimos na quarta-feira, escaparam à destruição quando Tito finalmente cercou a cidade santa. Eles falharam em ver o sinal daquele dia. E o sinal, as profecias da Bíblia foram feitas antes de ele e disseram: vamos entrar agora. Eles eram homens santos. Eles eram homens que você não podia colocar seu dedo em suas vidas. Eles não podiam ser aquilo. E então, ser um sacerdote era morto. Ele era apedrejado até morrer por qualquer coisa pequena. Então, ele tinha que viver uma vida santa e limpa. Ele não podia fazer isto, porque ele era apedrejado simplesmente por qualquer coisa. E agora, eles eram grandes homens santos, na visão do povo. E ainda assim, eles estavam e diziam: agora, nós temos Deus, o Deus que tem estado conosco através de todas as eras. Nós entraremos em seu santo templo, que era o santo templo de Deus. Mas vem você, ele havia sido rejeitado no seu santo templo. Vê? Nós subiremos diretamente à casa do Senhor. Agora, todos os hebreus sabem que nós somos a raça escolhida, somos aqui, nós somos aqui, e Deus é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está conosco. Ele nos libertará dos filisteus incircuncisos, lá como isso foi, daqueles romanos e gregos. Ele nos libertará daquilo. Vamos à casa do Senhor. Meu Deus, que impressão errada que as pessoas tinham neste momento, porque o próprio Deus que eles adoravam havia lhes visitado na forma humana. E eles estavam tão cegos para poder reconhecer que era ele. Aquele mesmo que havia descido quando se dedicou ao templo de Salomão,
era este que os visitou e eles não conseguiram o reconhecer. E como já vimos que sempre quando acontece uma coisa dessas, as pessoas não têm estado preparadas. Sempre a mensagem de uma determinada era tem passado por o alto. A maioria das pessoas não conseguem enxergar e ver a mensagem. Mas aqueles que haviam sido predestinados, companhia Pedro, Mateus e os demais, eles tiveram graça, porque tudo aquilo havia sido enviado para eles. Eles viram aquilo e seguiram aquilo independentemente. Da mesmíssima maneira que Paulo viu a coluna de fogo e os demais não viram, da mesmíssima maneira que os magos viram aquela estrela e os demais não viram. É exatamente o que está acontecendo na era em que nós estamos a viver. Há uma estrela que se levantou e aqueles que foram predestinados para que pudessem haver, está seguindo a estrela, porque a estrela vai nos dirigir diretamente onde está o Senhor. Meu Deus, 63. Isto soa bem, mas o que havia feito eles? O construtor da casa estava lá na forma de um dos mais baixos carpinteiros galileus, e eles o rejeitaram, quando Deus o vindicou sendo o seu mensageiro da hora e do tempo. Você pode ter uma pequena ideia daquilo que o profeta está tentando levar as duas eras, o fim da era gentia e o fim da era do judeu naquele momento. Talvez antes de eu ir muito longe, queria aqui ter que simpatizar um pouco, simpatizar-se aqui com o profeta. Como já mostramos o que foi dito quando ele estava a começar esta mensagem, aquela disposição em que ele se encontrava, falando do seu problema, daquela doença, falando de sentimento, da tensão, falando daquele estado, daquele ambiente que o rodeava, que havia pedido a Deus para que o pudesse curar, e Deus disse-lhe que não podia se preocupar com aquela situação. Mas neste ambiente em que ele se encontrava, gostei muito desta parte, tinha que colocar todas essas coisas de lado e trazer uma mensagem tão poderosa como esta. Acabei sentindo como que a simpatizar realmente com os pregadores, como devem deixar os seus problemas e se firmar e trazer alguma coisa, algum alimento para o povo de Deus. Sim, eles já haviam rejeitado o mensageiro da hora e do tempo. Eles o rejeitaram. Então, todas as orações, toda a sinceridade, todos os seus sacrifícios não significou nada para Deus. Meu Deus! Oh, o que podia se dizer neste momento? Sim, uma coisa aqui que talvez dá tentar colocar. Eu lembro quando foi o presidente do Brasil, estava com este homem, e este homem estava orando e tudo mais, amaldiçoando esta praga nas pessoas que estavam doentes, assim sucessivamente, para que a doença pudesse sair do país. E os níveis, parece que os níveis ainda eram tão assim reduzidos, mas fez-se aquela oração que talvez parecia que Deus ia ouvi-la, mas a partir daquele momento os níveis foram subindo. Dizer o que, amados? Depois das pessoas terem rejeitado a mensagem da hora, todo o sacrifício, todas as orações,
toda a sinceridade, todos os seus sacrifícios não significarão nada para Deus quando eles rejeitarem a mensagem da hora. Eles já haviam feito isso e Deus deixou o seu grande exército se unir e destruir isso. E nós vemos hoje como as igrejas, através das denominações demais, rejeitam a palavra de Deus. Eles não querem que vocês digam a respeito dessas coisas. E a ciência pode provar isso através de fotos que estão aqui e tudo mais. E eles continuam a não querer ter nada a ver com isto. Então o comunismo está se formando para destruir isto, exatamente como Tito fez. E a Bíblia diz que eles fariam exatamente. Agora, vem você onde estamos vivendo. O tempo de união, quando vimos essas coisas se unirem, porque nós falhamos em ver essas coisas. Você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu aquilo, o que ele faria. Agora nós vemos isso acontecer. Nós vemos na igreja o que ele prometeu fazer. Nós vemos isto acontecer. Nós vemos as nações se unindo. Nós vemos os ismos se unindo. Nós vemos a igreja se unindo. É o tempo da unidade. Este é o espírito da era. Tudo tem que se unir nisto, unir naquilo e tudo mais. Temos a União Europeia, temos a União Africana, é tudo união. União dos estudantes, temos uma associação que vela pelos professores, pelas crianças, é tudo união. E assim sucessivamente. Essas coisas que se chamam de associação, que as pessoas têm que se unir, umas 10 pessoas para poderem conseguir, não sei se empréstimo para qualquer negócio, tudo tem a ver com união, porque estamos precisamente na era de unidade. É o espírito da era. Nós temos que nos unir. Tudo que se diz respeito tem que ser organizado, até mesmo o governo receberá isso. Qualquer coisa que é unida, o governo poderá receber. É verdade, se há uma inquietação e você vai encarar o governo como um indivíduo, você não poderá ser atendido. Mas se são 2, 3, 5, 10, 20, 50 igrejas uniram, vão expor uma questão, ali você pode ser atendido. Até mesmo o governo receberá isso. É isso que está sendo dito aqui. Você sabe como um cidadão, e eu posso como um cidadão dos Estados Unidos, e eu ainda, você me daria um cheque de $5, e eu estaria sem a ousadia de colocar meu nome nele, vem? E eu não poderia fazer isso, vem? É o tempo da unidade. Tudo isso tem que ir através da mesma união, de alguma maneira, e esta união é a própria coisa que traz a marca da besta. Meu Deus, vem? É o tempo da união. Está trabalhando bem dentro disso. Você pode ver isso claramente com seus simples olhos, se você olhasse nisso. É o tempo da união, onde tudo está se unindo. Os judeus uniram-se a si mesmos contra Jesus, como seu Messias. Portanto, nós vemos o que aconteceu.
Nós vemos a mesma coisa agora, o comunismo se unindo para destruir a igreja, depois que a igreja se uniu no Concílio Mundial de Igrejas, tentar destruir a mensagem, a palavra de Deus. Sim, eles tentaram se afastar dela. A única coisa que eles podem fazer é extrair para si mesmo um concílio, porque eles estão separados, um pequeno grupo aqui, os metodistas, batistas, luterano, presbiteriano, Igreja de Cristo e as demais assim. Eles não podem fazer nada, porque este estará contra aquele estará contra o outro. Suas doutrinas são tão diferentes como o leste ao oeste. Leste do oeste, vem? Eles não podem fazer isso, mas uma vez juntos, sobre a cabeça de um grandão, eles têm isto. Então, eles têm isto. Isso é onde os católicos estão tão unidos. A católica romana, naturalmente, eles estão em uma unidade. A maioria é a católica romana. Os gregos e outros católicos, porque não é só uma única católica, não é? Há muitos católicos gregos e tudo mais. Não são tanto como a católica romana. Agora, eles estão unidos. E esta é a razão pela qual eles estão juntos. Não importa o que aconteça. O Papa é o cabeça de tudo, vê? Não importa o que os outros digam. Ele é infalível. Ele é um representante de Deus. Isto é tudo. Ele está próximo de Deus. Ele tem a jurisdição para o inferno, céu e purgatório. Vê? Então, não há uma coisa que possa ser feita naquele caso. Seja o que for que ele diga, isto é o que tem de ser. Agora, os protestantes estão fazendo a si mesmo um cabeça igualmente aquele. Exatamente, a Bíblia diz, ali estava a imagem erguida, a besta. O que é uma imagem? É algo como isto, feito como isto. Aí está isto, a mesma coisa. O que é isto? Unindo a si próprio a este espírito da era, é a unidade. Meu Deus, se pudéssemos ter realmente a essência daquilo que está acontecendo, poderíamos até ir na profecia de Apocalipse 10, quando ele desceu, como colocou um dos seus pés no mar e colocou outro pé na terra, para precisamente controlar essas duas bestas, uma que saía do mar, uma que saía da terra. Essas duas bestas que foram controladas pela vinda de Cristo no Apocalipse 10, versículo 1, são essas bestas que estão sendo citadas aqui. O movimento católico e o movimento dos protestantes. Eu estava pensando nestas missões nacionais, nestas missionações outro dia. Eu gostaria que tivéssemos outra como aquela para se levantar. Ela foi aquela que foi até os bares e arrancou os uísques e lançou fora os anúncios e tudo mais. Por que não se levanta alguma mulher hoje dessa maneira e vá por aí e rasgue alguma destas fotos de nudismo nestas mulheres de sua própria raça e coisa como esta? Vem? Vem você, não tem isto mais. Agora, para esta mulher, uma infiel, a qual disse que a Bíblia é inconstitucional,
para ler em escolas públicas e coisa como esta. Meu Deus. Agora, eles também, observou você outra vez? Eles estão tentando dizer agora, e grandes estudantes das Escrituras dizem que muitas das profecias que foram profetizadas na Bíblia estavam absolutamente erradas. E nunca aconteceu. E vocês ouviram aquilo e leram isto. E eles estavam tentando dizer tudo isso. Vem você, eles estão tentando destruir o efeito da palavra. Se eles pudessem simplesmente destruir e substituí-la por um credo ou por algo que o homem possui, aquilo passará aos seus olhos melhor do que a palavra. Então eles a destroem com suas tradições, e assim que eles estão tentando destruir a palavra de Deus é através da política denominacional. Sim, essas questões mesmo de tradição acabam realmente destruindo o efeito da palavra. Estava a falar precisamente ontem com alguns irmãos aí e estavam me contando como uma certa organização, denominação, estava aí tentando rebaixar alguns dos casamentos que a gente faz aqui. E acabaram de dizer, mas que tipo de casamento que só vai casar a pessoa que casa, as duas pessoas que casam, talvez com umas 2, 3 pessoas presentes e não há madrinha e essas coisas todas não estão lá. Que tipo de casamento é esse? Eu comecei a perguntar que se esses irmãos estavam tentando me contando. Eu disse, vocês não citaram que o primeiro casamento foi de 3 pessoas? São tradições denominacionais que acabam cegando as pessoas para não verem o efeito real da palavra. Sim, 3 pessoas podem se casar, verdadeiramente. O ministro e as 2 pessoas que querem se casar. É tudo. Agora, cada igreja tem suas próprias políticas. A igreja de Cristo tem as suas. A igreja cristã tem as suas. Os batistas, metodistas, presbiterianos, todas eles têm suas políticas diferentes. Agora, eles estão se afastando daquilo porque eles estão separados. Vem? Isso não poderia ter sido feito antes. Não poderia ter sido feito antes. Eles têm que fazer isto agora, porque é agora que é o tempo da união. Talvez tentar colocar alguma coisa aqui. Faz-me lembrar precisamente quando se chega a, digamos, o tempo da colheita. Geralmente o tempo da colheita é tempo de agrupar. Estamos a dizer que está-se a cortar, pode ser milho, tem que se carregar e fazer uma pequena unta ali. Um milho que talvez crescia separado no seu próprio lugar, mas ao cortar tem que se ir acumular no mesmo sítio, porque é precisamente o tempo da colheita. Este tempo que estamos a viver. E eu tenho a certeza de que se o Espírito Santo nos ajudar e nos revelar as profundezas disso, vem, este é o tempo da unidade. E agora todos eles estão ajuntando isto e puxando para cima para ver com que eles sairão. Isto é um pedaço de pão com carne de cavalo e lixo da lata. Seja mais o que for que eles têm juntos, e enche isso junto e jogue algumas batatas podres e coisas juntas. Veja com que você sairá disto. E eu certamente não desejo nada disto. Não, Senhor. Esta é a maneira que eles estão fazendo, vem? Eles estão tomando pessoas que creem que Jesus era um mito. Uma igreja que crê que Jesus era um mito. Alguns creem que ele era um profeta. Uns dizem os dias de milagre já passaram.
outros dizem talvez haja tal coisa, e leva esta batata junta com aquele lixo, leva isto, essa sujeira, e mexe-se, tira uma salada junta, misturada, de todas essas coisas que não agradam, podre e tudo mais. Independentemente do cúmulo, daquilo que você vai ter, desde que é uma mistura de coisas podres, isto aqui não valerá, digamos, se enche uma zona de lixo, é sempre lixo. É isso que estamos a tentar ver aqui, mostrar aqui, que independentemente de quantas igrejas se vão unir, sempre não vai valer. Sim. E tudo isto junto, e a Bíblia diz, como pode andar dois juntos se não estiverem de acordo? Vê? Agora, este é o tipo de união que eles possuem. E para ter um grande Santo Pai, para colocar sobre isso, e lá você recebe uma imagem da besta. Isto é exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano, o cabeça diz, bem, nós vemos que é o tempo da união. A mesma coisa agora, o comunismo e tudo está se unindo no mundo, na igreja, e assim sucessivamente se unindo. Observe a natureza. A natureza, se você simplesmente observar a natureza, ela é a mesma coisa. A natureza é o sinal do calendário de Deus. Você sabia disso? Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria revolto. Aquilo que estávamos a dizer. Vem que quase tudo que nós temos está como que revoltoso à humanidade. E toda essa luta que nós estamos a tentar travar, estamos travando uma luta perdida. Tudo já se levantou contra o pecador. Os mares, a atmosfera, em breve estaremos a aproximar tempo chuvoso, os ciclones estarão se levantando. Cheias também provável podem vir se levantando. E as doenças se multiplicando. E já está-se a dizer que não há maneira de você se prevenir. É muito difícil para se prevenir desta doença, porque você a doença pode se propagar através do ar que a gente respiramos. Quer dizer que em todo lado onde você estiver tem que estar mascarado, então. Em casa, até nas mantas. Sim. Eu vi até o presidente a dizer que estamos com os países, com índices, um pouco e o ar que sai daquele país vai nos invadindo. Onde estamos indo, oh meu Deus? Tudo está contra o homem. O homem está pelejando uma batalha perdida. Está vendo? O mar estaria revolto. Sim, são maremotos, são terremotos e tudo mais, vê? E lá haveria coisas diferentes. E terremotos em vários lugares, guerra na nação, sinais no céu, sinais na terra. Em todos os lugares haveria sinais deste tempo que estaria por vir. Que este tempo que estamos a viver. Observe as nuvens. Sim, ele já está a dar alguns exemplos daquilo que acontece, a união que acontece antes de alguma coisa acontecer. E ele toma aqui as nuvens. Observe as nuvens. Antes que as nuvens possam trazer uma tempestade, você sabe como cinto opera?
várias nuvens pequenas se ajuntam, formam uma grande nuvem. Bem, há um pouquinho de vento soprando está estas aqui, há um pouquinho de vento soprando estas outras pequenas, então sopra todas elas juntas, forma um redemoinho, vem? Elas se unam antes que possam ter a tempestade, e elas têm de fazê-lo. Sim, antes que haja uma tempestade, há essa união de nuvens. Uma pequena nuvem aí, um sinal, depois os ventos vão soprando para unir e levantar uma grande nuvem que acaba trazer uma tempestade. Poderíamos aqui falar de questões que talvez levanta um distúrbio, um pequeno distúrbio aqui, é uma pequena fração aqui de uma pequena guerra, uma ali, uma acolá. E no instante são essas pequenas guerras que acabam produzir a guerra mundial. E essas nuvens todas que está-se a dizer aqui já estão formadas. Temos um desentendimento no Médio Oriente, temos um desentendimento, digamos, no sul da China, temos um desentendimento ali com a Coreia do Norte, com a Rússia, tem um desentendimento. Essas são nuvens de que uma tempestade a qualquer momento pode soprar. Uma terceira guerra mundial a qualquer momento pode soprar sobre a terra. Observem que os patos e os gansos se unem antes de deixar seu país. Vê? Eles se unem. Você pode vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos eles se ajuntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a partida. Vê? É simples. Isto é natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza age através dos planos de Deus. É uma lei. É uma lei na escritura de Deus. A natureza age de acordo com suas leis. Com as leis de Deus. Justamente como estava falando em um funeral, da seiva que desce para a sepultura, lá embaixo na raiz da árvore, e permanece lá até a ressurreição da primavera. É uma lei de Deus. Não há nenhuma inteligência que possa fazer com que aquela seiva desça lá para baixo. Você não poderia drená-la. Você não poderia sugá-la para fora. Não há nenhuma outra maneira melhor de fazer isso do que Deus fez. Deus tem a maneira perfeita. Glória a Deus. Sim, a maneira perfeita é aquela maneira que Deus designou para tudo. Realmente, se as pessoas pudessem fazer tudo da maneira que Deus colocou, não estaríamos em apuro, não estaríamos cercados com os males da maneira como estamos. Então, quando uma folha cai, então ela envia a seiva até a sepultura e aguarda. Como disse Jó, esconde-me na sepultura até que a sua ira passe. Vem? Ela vai lá para baixo porque é a lei da natureza. Antes de congelar, vem? Agora, as folhas começando a cair. Por quê? É uma lei da natureza que aquela seiva acaba se esconder antes da ira, antes do frio atingir. Meu Deus, podia-se falar aqui muita coisa, que é exatamente o que está a acontecer.
aquela ceifa tem um pressentimento de que o frio está quase para atingir. E ela sabe de que se continuar, ela poderia ser atingida e morrer. Portanto, ela desce e vai se esconder nas raízes até que a ira tenha passado. Meu Deus, nós podemos sentir a pressão, os males. Podemos sentir que os pequenos eventos, acontecimentos ali, distúrbios ali, acolá, em breve, isto estará varrendo a terra. Todavia, este é tempo em que devemos descer e entrarmos no esconderijo. Sim, e deixar para que a geada, deixar para que o frio possa passar, para não sermos atingidos com este frio. E o único lugar de esconderijo é precisamente em Cristo Jesus. É onde um pode se esconder e escapar à ira que está quase para cair. Os patos se ajuntarão todos eles e unirão um líder. Lá eles, de alguma maneira, saberão. E eu não sei como eles fazem isso, mas eles sabem que determinado patinho é o líder. E aquele pequeno companheiro, todos eles se ajuntam e se reúnem bem ao redor dele. E se levantam para o ar. E ele nunca havia saído daquela lagoa, mas ele irá diretamente para a Louisiana ou para o Texas, onde ele possa ir a um arrozal. Vem? Antes que eles tomem o voo para deixarem suas casas onde havia nascido naquele ano. Eles se ajuntam e ele diz, amém, aí está você, junto ao redor de seu líder. Talvez tentar aqui colocar uma coisa aqui bonita. Este líder que está sendo dito aqui, que vai em frente da maioria dos patos, vamos dizer que talvez aqueles patos foram nascidos naquele lugar, digamos, saíram, fugiram num determinado lugar onde o frio e neve ia atingir e cresceram do outro lado. Mas, no instante, aquele líder nascido para liderar a maioria dos patos, ele levanta o seu nariz e sente que em breve haverá uma praga a cair na terra. Precisamente este líder é nascido líder daqueles patos. Não precisa de ser treinado para lidar o resto dos patos. Ele foi nascido com algo que ajuda para liderar a maioria dos patos. Sim, faz-me lembrar desta questão que estávamos comentando ao longo desta semana, deste senhor que estava falando a respeito de como há uma proposta, não uma proposta, já é uma lei, se a memória não falha, ou proposta, uma coisa dessa, de que o governo quer tentar ver se um pastor tem que ser alguém que talvez foi formado por 3 anos e meio como um teólogo, para poder guiar o resto das pessoas. Realmente, dizer a verdade, isso é anticristão. Estamos a falar do cristianismo verdadeiro. Porque, dizer a verdade, um pastor propriamente dito, ele é nascido como pastor. Nascido precisamente como este patinho aqui que está sendo referido aqui com o pastor, com o profeta.
ele foi dado, Deus colocou alguma coisa dentro dele para guiar o seu povo. Não precisa de ser treinado, instruído, não precisa de nenhuma escola. E este homem estava a tentar mostrar que Deus sempre usou pessoas não letradas. E ele tentou mostrar como a primeira igreja foi, porque realmente é verdade, porque a primeira igreja, o pastor, que foi precisamente Pedro e Tiago, eram homens que eram simples pescadores, que talvez não eram instruídos, mas são aqueles que Deus levou para poder usar. Porque a verdade é de que Deus usa uma mente não cultivada. E na Bíblia você não apanha nenhum lugar onde Deus usou uma pessoa instruída, erudita. E talvez você diga, mas pastor, o que está tentando dizer? É verdade. E sim, aquele irmão acabou dando que Deus usou Moisés, que era instruído, era educado, erudito. Mas a verdade você vai descobrir que Deus tinha que levar 40 anos para tirar tudo que Moisés havia estudado. Quando Deus teve a certeza de que tudo que ele havia estudado já havia sido batido fora dele, é quando Deus o tomou. E você vai descobrir que quando Deus fala com Moisés, Moisés já não estava preparado para poder ir. Mas ele tinha tentado tirar os filhos de Israel quando estava a usar a sua escolaridade. E poderíamos dizer que com a sua escolaridade ele conseguiu matar um egípcio. Mas veja quando Deus o tomou nas suas mãos e bateu para fora tudo aquilo que ele havia aprendido, toda a ciência egípcia, toda a matemática egípcia tinha que ser batida para sair na vida de Moisés antes de Deus começar a usar. Talvez você poderia dizer, mas Paulo, que tal Paulo? Sim, ele até chegou a um ponto onde ele disse que eu tinha que rejeitar tudo e considerar tudo como estérico para eu ganhar Cristo. Só todos aqueles diplomas que ele tinha conseguido, tinha que queimar e considerar aqui como estérico para poder guiar o povo de Deus. Porque dentro dele já havia uma dádiva, já havia um dom para guiar o povo de Deus. Estamos a tentar misturar coisas que realmente não deveríamos dizer nada a respeito. Estamos neste mundo pecaminoso, perverso, que não conhece o Senhor. Por isso as coisas estão se levantar contra nós. E vão se levantando até que não haja nenhum lugar onde nós podemos colocar a nossa mão para tentarmos reparar isto. Sim. Antes que ele sim, estávamos ainda a falar a respeito desses patos. E veja, o problema está em que o homem não conhece o seu líder. Sim, senhor. Ele se ajunta ao redor de uma denominação. Ele se ajunta ao redor de um bispo ou de um homem. Mas eles não se ajuntam ao redor do líder, o Espírito Santo e a palavra. É o que se importa tanto. Um pastor, as qualificações, ele tem que ser um homem cheio do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo vai lhe ajudar para trazer a palavra de Deus corretamente. Vê? Ele diz, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de levantar o pé errado. Aí está você. O que seria se o pequeno patinho dissesse, eu simplesmente não gosto da maneira que ele mantém suas penas? Está vendo? Vamos dizer que este patinho foi predestinado pela presciência de Deus.
que ele devia guiar o resto desses patos para sair numa determinada zona, porque o perigo está quase para cair. E um outro patinho disse, eu não gosto dele, porque as suas penas não são assim tão finas como deviam ser. O que vai acontecer com aquele indivíduo, com aquele pato? Vamos ver, porque o que vai acontecer com este pato é precisamente o que acontecerá, o que acontece com todos que falham em reconhecer o seu líder. E eu simplesmente não gosto da maneira que ele mantém suas penas. Creio que não o seguirei. Muitos já fizeram isto por aqui. Ele vai morrer de frio. Ele vai morrer de frio. Estão morrendo de frio hoje. Você será apanhado lá em cima e você não toma o voo quanto ele for. Isto une a si mesmo e a natureza faz isto. Os gansos se reúnem ao redor de seu líder. Eles fazem a mesma coisa. Isso aqui é bonito, não é? Você já observou um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes da sua colmeia. Reúnem-se a sua rainha. Isto é correto. E onde ele vai, as outras também vão. Sim, o que eles fazem hoje? Eles reúnem em suas colmeias exatamente cada natureza. Os peixes se reúnem antes de terminar a primavera. Sim, tudo isso que estamos sendo mostrado é para a nossa lição. Quando você vê um enxame, sim, um enxame de abelhas passando, não pode pensar que não há pastor no meio daquelas abelhas. Há um líder, há um pastor que está guiando aquelas abelhas. Um pastor ordenado por Deus para lhes guiar. Não o pastor que eles elegeram, não o pastor que foi estudar para guiar uma abelha, para ele estudar, para saber como guiar as outras abelhas. E seria isso que nós estamos a tentar fazer. E ele continua a dizer, os peixes se reúnem antes de terminar a primavera. Lá no oceano, vocês podem encontrá-los, seus grandes, que chamamos de corcundas, um salmão, quando eles sabem lá em cima, antes daquela correnteza entrar. Você vê milhares deles lá naquele mar, chegando, a água é salgada, mas verdadeiramente eles são peixes de água doce. E aqui vem eles diretamente daquela água doce subindo para a estação de desova. Eles sobem lá e desovam cerca de cada 4 anos e morrem logo que desovam. Eles sabem que estão indo lá para morrer e você não pode impedi-los com nada. Eles pularão os saltos e tudo mais, subindo lá em cima, sabendo que eles estão indo para morrer. Mas a lei da natureza os faz. A lei lhes ordena para fazer isso, sabendo que eles subirão lá para cima e desovarão mais tarde, e morrerão. E os mais novos sairão. E então algo os une, e o oceano afora eles vão. É a unidade, é uma lei. Você simplesmente não pode chocar-se contra a lei de Deus. Se você choca-se contra a lei de Deus, terá que pagar o preço. E as pessoas vão testar as suas bombas nucleares nos mares
chocando com aquilo que Deus, com a lei de Deus. E o resultado é este que estamos colhendo. As nações estão se rompendo, pois vemos que o tempo agora, que eles têm que fazer isso. Nós estamos em curso a um distúrbio nacional. Vemos que as nações estão rompendo suas relações. De ano em ano, encontramos esta nação sendo engolida pelo comunismo. Estás a falar dos Estados Unidos da América. Certamente. Recentemente, faz-me lembrar das eleições que fizeram recentemente, disseram que houve uma mão da Rússia que determinou quem poderia ganhar as eleições. E é precisamente isso que estamos a ver aqui. E bem aqui em nossa própria nação, é favo do mel com o comunismo. E ele tomará conta, está a ver? Ele tomará conta. Se é que eles conseguem determinar, entrar nos seus sistemas e conseguir influenciar quem vai ganhar as eleições, já entraram, já são donos, eles é que estão a mandar. Vem, ele fará isso, não há maneira de fazê-lo parar. Por quê? Da mesma forma que você não poderia parar Tito. Sim, não tinha maneira, não há maneira, não havia maneira de como parar Tito. Porque ele vinha com a vingança de Deus para vingar contra aqueles fariseus e saduceus que tinham se levantado contra Jesus e o entregaram para ser morto. E hoje em dia as igrejas já se levantaram contra a mensagem da hora. E Deus está levantando também Tito, que é precisamente os comunistas, a Rússia e os demais, para trazer vingança sobre este mundo que rejeitou a palavra de Deus. E não há maneira de como isto aqui não vir. As pessoas têm rejeitado a Deus e a sua palavra. Sim, Senhor. Então, eles irão fazer isso. E vemos isso em processo. E eu geralmente tomo 2 horas. Agora já passei. Sim. E ele está falando do tempo. Observe, eles estão bem agora se unindo. Você diz, irmão Branham, é isto verdade? Eles estão indo à batalha de Armagedon. Exatamente o que eles farão, vê? E eles estão se unindo para aquele direito agora. Isto é porque nós obtivemos a UN e tudo que temos as Nações Unidas. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. É exatamente o que está acontecendo agora. Já estamos precisamente nos 2 pés. Cada pé com seus dedos e dedos principais. O comunismo e assim sucessivamente estão todos se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unidade, unindo a si mesmo. Nós vemos isto. Meu Deus. Também enquanto toda esta união da nação, estes sinais, os sinais das nações, nós vemos aqui fora no mundo, terremotos em vários lugares, coisas diferentes se unindo, trazendo as pessoas para mais perto, todas as igrejas juntas, todas essas coisas. E enquanto todas essas uniões vão em frente, há outra união seguindo avante. E ele diz, amém. Isto é o que eu desejo te apontar agora. Enquanto que há esta união toda que está acontecendo,
Eu queria que talvez, para aqueles que têm desejado acompanhar os factos, esta mensagem aqui, o tempo da união e o sinal, foi precisamente pregada em 1963, depois da descida da cabeça, que é Cristo. E ele diz, Deus está unindo sua noiva. Glória nas alturas. E acabamos voltando de novo aqui nos nossos cultos passados, quando estávamos a falar a respeito das eras, onde descobrimos que quando uma certa unção é derramada, como aquele exemplo que estávamos a falar a respeito da porta aberta, quando se abriu aquela porta, saíram, diríamos, duas pessoas com dois objetivos diferentes. Outros saíram com o evangelho e outros saíram para ir explorar e colonizar. Mas o derramamento, a porta aberta, fez com que duas pessoas com intentos diferentes pudessem sair. E agora estamos a deparando aqui com uma questão de unidade, união. Quando esse espírito de união é derramado, o objetivo fundamental desse espírito de união que é derramado é precisamente para unir Cristo e a sua noiva. Mas este mesmo Espírito, esta mesma unção, toma também as nações, toma também, toma as nações, toma as igrejas, toma isso, toma aquilo. Mas o objetivo fundamental é para unir a noiva de Cristo. Já voltamos de novo naquele canal. Deus está unindo sua noiva. Ela está vindo do oeste e do leste, do norte e do sul. Há um tempo de união. E este é agora. Para que está ele se unindo. Para o rapto. A noiva está se unindo com o objetivo de ser arrebatada. Essa unção que está unindo as igrejas, ela também está unindo a igreja noiva, para que ela seja arrebatada. Meu Deus! E quando essas unções são derramadas, depende da semente que está dentro da pessoa. Da mesma maneira que quando chove numa machamba, depende da semente que está naquela planta. Se é um joio, um capim, vai fazer crescer aquilo que está dentro dele. Mas estamos a deparar-se aqui com uma coisa bonita. É o tempo da unidade em que a noiva de Cristo deve se unir para o rapto. E ele diz, amém. Deus a está preparando, sim, Senhor, a unidade. Com que está ele se unindo? Com a palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca há de passar. Ela está unindo a si mesma com o assim, diz o Senhor. Sem importar o que qualquer denominação ou o que qualquer pessoa diz. Ela está se unindo, ela está se preparando, porque ela é a noiva. Isto é correto. E ela unirá a si mesma com o seu noivo. Por isso Jesus já aparece aqui, simplesmente a cabeça. Glórias a Deus.
Meu Deus, eu não sei como colocar isto, mas isto aqui é muito bonito para se contemplar. Eu dizia que o cumprimento de Apocalipse 10, quando Cristo desceu e colocou um pé no mar, um pé na terra. Eu queria que você notasse uma coisa aqui. Cristo, ele desce como simplesmente cabeça. E esta cabeça foi cair precisamente no pescoço. Foi cair precisamente no corpo. Cristo e o corpo se uniu. E os pés, que um pisou a terra e um pisou o mar, são os pés de Cristo, mas esses pés se encontram precisamente no corpo, que é a noiva, que é precisamente a noiva. Há uma união aqui entre Cristo e o seu corpo, que é a noiva. E o pé que está a controlar essas outras uniões é o pé que se encontra no corpo, que é a noiva. E a noiva sabe precisamente quem é. Ela conhece quem é a besta que está a sair do mar. Ela conhece quem é a besta que está a sair da terra. E ela está controlando. Controlando como? Controlando porque ela não vai ser enganada por essas coisas. Ela não está dentro desta união errada de batatas e lixos e tudo mais, coisas erradas. Mas ela está unida com a cabeça, e a cabeça é Cristo com a palavra. Este é tempo de se unir com a palavra. Quando alguém chega a um ponto de se unir com a palavra, que é Cristo a cabeça, não há nenhum membro que pode fazer alguma coisa sem que, em primeiro lugar, seja ordenado pela cabeça. O conhecimento e tudo está aqui. Para um pé se levantar, para alguém se levantar e andar, para o corpo fazer qualquer locomoção, a mensagem tem que vir precisamente da cabeça. Oh, Senhor, tomaria a sua noiva a este ponto, em que ela não pode fazer nada antes que seja ordenada pela cabeça. A cabeça, Cristo, a palavra. A noiva está a chegar a este ponto. Que Deus possa nos ajudar, cada um de nós. Como eu dizia na quarta-feira, cada ação que você faz, tenha certeza de que é uma ação que está vindo do comando da cabeça, que é Cristo, a palavra. Deixa eu continuar, talvez, por um tempinho. Quero acreditar que já tenho 1 hora de tempo. Sim, talvez alguns minutos. Ela está se preparando porque ela é a noiva. Isto é correto. E ela unirá a si mesmo com seu noivo. Vem? E o noivo é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só o marido da igreja é a palavra. Eu estava pensando sobre essas questões que talvez nos passa para o alto. Qualquer marido, quando se casa, o objetivo dele é para nascer filhos. É para nascer filhos semelhantes a ele. É para nascer filhos que têm a sua semelhança. É para nascer filhos como ele. E Cristo, quando ele se une com a igreja, esta vida casal baixa aqui na terra,
uma vida inferior. Há uma relação espiritual que é mais alta, que acontece entre Cristo e a sua esposa. E quando Cristo se une com a igreja, o objetivo é para que a igreja possa nascer filhos semelhantes a Ele. Nascer a palavra. Não nascer dogma. Quando você nasce dogma, quando você nasce tradição de uma certa igreja, você está a nascer filhos que não são semelhantes ao marido. Automaticamente você é uma adúltera ou uma prostituta que está a nascer filhos que não vêm do marido. Portanto, essas coisas são assim. Elas vão descendo do nível mais alto até o nível mais baixo. E nível mais baixo é precisamente a vida conjugal. A vida conjugal mais alta é Cristo e a sua esposa. Ele a conhece. E quando ela é conhecida por ele, ela nasce filhos semelhantes ao esposo. A conduta que ela vai mostrar é semelhante à conduta de Cristo. Tudo que ela vai mostrar, o mundo, quando olhar nela, tem que ver os filhos, a natureza divina, que é a natureza semelhante ao seu esposo. Meu Deus, Paulo disse que eu falava a respeito do casamento e tal, e ele disse que grande mistério é esse, estou a falar a respeito de Cristo e a igreja. É precisamente isso que estamos a tentar colocar aqui. E a igreja, a noiva e a palavra se tornarão um. E a igreja, a noiva e a palavra se tornarão um. Até que a própria palavra, ela mesma, faça as obras do noivo nela. Vê você isto? Uma unidade. É aquilo que foi dito, que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará. Isto já fomos mostrado pelo mensageiro. Ele estava unido com a palavra, de tal modo que as obras que foram feitas pelo marido foram expressas através dele. O marido ressuscitou os mortos. Ele, como as primícias da noiva, ressuscitou os mortos. Cristo ressuscitando os mortos através dele. Muita coisa que a gente podíamos citar aqui, os discernimentos, o conhecimento dos mistérios nas vidas das pessoas e tudo mais. Tudo aquilo era porque ele, o mensageiro, havia se unido com a palavra. Que Deus possa nos dar graça e a revelação de saber a importância real, a real importância de se unir com a palavra. É a única maneira pela qual a igreja pode fazer as obras que o noivo fez, quando a igreja estiver unida com o esposo. Que Deus possa nos ajudar a fazer isso. Sim, e a igreja, a noiva e a palavra se tornarão um. E ele diz, amém, vem você, uma unidade, nada mais, unir-se, nada mais, unir-se a uma igreja. Nada mais do que isto, mas soltar-se de tudo e se amarrar a Jesus Cristo. Vem, é o tempo da unidade. Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta, exatamente unindo as palavras da sua promessa. E ele cita 2 Tessalonicenses 2. Diz que o capítulo 5 diz, 1 Tessalonicenses 4, os santos que estão dormindo no pó da terra despertarão, então nós uniremos a eles, os que estiverem vivos com os que estão mortos. Nos uniremos antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará
completa quando ela chegar lá em cima. Os que estão vivos, que uniram a si mesmo com a palavra, e aqueles que já fizeram isso, e todos se ajuntarão, fazendo uma grande união, a unidade antes de subir até lá. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O comunismo que se levanta e essas outras coisas que surgiram, e a igreja tem que unir a si mesma lá no além, nas nações lá fora, para o Concílio Mundial da Igreja, e a noiva tem que se unir sobre a palavra de Deus. É ordem para fazer aquilo. Deus tem enviado sinais celestiais e coisas que provam à igreja que lá há uma nação. Graças a Deus. Que prova à igreja que lá há uma nação. Ele diz amém. O tempo da unidade. Sim, Senhor. Oh, agora recorde, há uma união da palavra unindo de volta outra vez, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos. Trazendo de volta. Isso poderia ser feito somente nesses dias. A única hora em que se poderia fazer é agora mesmo. Isto nunca foi atacado de nenhum outro lugar. Eles saíram do divertimento denominacional, porque é o tempo da união do homem e a mulher, de cada raça, de cada cor, cada credo, tudo sobre Cristo pelo batismo do Espírito Santo, e de volta à palavra. Essas coisas são tão claras. O tempo da unidade para a igreja, ou unir toda a palavra que tem sido dispersa por todos os países, por estas organizações. Desde Niceia, Roma, quando eles organizaram a primeira igreja, e eles organizaram Lutero, eles organizaram Wesley, eles organizaram o resto de todas as igrejas, e fazendo aquilo, eles tiveram que adotar um credo. E então, quando Deus enviou algo mais, eles não puderam recebê-lo. Portanto, isso não foi possível até agora. E Deus prometeu nos últimos dias que a fé dos pais seria restaurada de volta à noiva outra vez. Meu Deus! Outra vez. Que isso seria desta maneira, e que isso não poderia ser em outro tempo, a não ser agora. Veja os sinais do céu, como a coluna de fogo pendendo em nosso meio. A coluna de fogo pendendo em nosso meio. E com sinais e maravilha do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele fala conosco, Ele nunca falha em acertar no alvo. Amém. Então vemos onde estamos firmados. O tempo da unidade. Senhor, nos ajude. Nós vemos as nações se unindo. Nós vemos o mundo se unindo. Nós vemos o comunismo se unindo. Nós vemos as igrejas se unindo. E vemos Deus unindo a si mesmo com a sua noiva. Até que ele e a igreja se tornem a mesma coisa, como uma família juntos, correto, unindo a si mesmo. Deus unindo, por quê? Não foi antes, desde a era da igreja primitiva, era uma coluna de fogo interna entre o povo. Não foi antes, desde a era da igreja primitiva. Jamais viram as coisas que estamos vendo hoje. Isso foi somente feito possível quando Deus enviou os 7 selos e nos deu um sinal através dele e enviou 7 anjos lá do céu
e veio para trazer de volta aquela palavra dispersa das suas denominações. E atá-la de volta a palavra de Deus outra vez, para fazer descer o Espírito Santo. Disse Jesus: se vós estiver de mim e minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito, unindo a noiva de volta com a palavra, a qual é Deus, a igreja e a palavra. Não a igreja é o credo, a igreja e a palavra, a noiva e a palavra unidos. Restaurar de volta o quê? A fé original dos pais pentecostais, vê? Que havia sido disperso por grupos luteranos. Não luterano mesmo, mas luterano, não esses grandes fundadores, mas depois que eles partiram, lá havia uma igreja levantada. Então, o que eles fizeram com aquilo? Eles fizeram uma organização daquilo. Eles rejeitaram, aceitaram credos e demais coisas. Credos e demais coisas. E assim eles foram. Veja-os hoje. Agora eles entraram naquele concílio de igreja. Deixa eu terminar por aqui, talvez. Vou continuar, se Deus quiser, para domingo. Inclinemos as nossas cabeças. O mensageiro da era, ele foi levantado como as primícias desta era. E ele foi um grande exemplo para a noiva de como deve se lidar com a palavra de Deus. Quando você está a lidar-se com a palavra de Deus, é o momento em que você não deve usar a sua mente. Porque se ele pudesse usar a sua mente quando aquelas pessoas vinham na fila para tentar pensar qual é o nome desta pessoa que estava em sua frente, ele não teria nenhuma saída. Mas ele se colocava de lado e Cristo tomava conta dele e Cristo falava através dele. Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria, que conhecia os nomes daquelas pessoas que ele chamava. Ele sabia como se colocar de lado e Cristo, que é a palavra, tomar conta e revelar os segredos. Foi Cristo, nós vimos a sua glória nesses últimos dias. É onde a noiva também deve chegar. Chegar a um ponto em que tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você acha que as coisas deviam ser ditas desta maneira, interpretadas desta maneira, as coisas são daquela maneira, colocar essa sujeira de lado e tomar a pura palavra de Deus. Você não gostaria de dizer: oh Deus, me ajude, para eu colocar de lado os meus pensamentos, da maneira como a minha mente interpreta as Escrituras, e eu quero colocar isso de lado e tomar simplesmente o que o marido diz, o que a palavra diz. Nós fomos chamados, irmãos, como alguém que vai escolher uma noiva. O objetivo dele é para que aquela noiva nasça precisamente os seus próprios filhos semelhantes a ele. Não fomos chamados para nascer filhos ilegítimos, naturezas que contraria a palavra. Fomos chamados para nascer precisamente filhos do Pai, filhos da palavra. Que Deus possa derramar o mesmo Espírito que Ele derramou sobre o mensageiro,
que chegava-se um momento em que ele não tomava o que ele pensava. Dizia simplesmente o que ele via, que era a palavra. E nós também queremos essa graça para tomarmos simplesmente o que o mensageiro está dizendo, porque ele foi dado, como eu dizia, essa palavra que nós estamos a ouvir não está a sair na fonte humana, está a sair precisamente na fonte que é a coluna de fogo, assada pela coluna de fogo, o pau da vida. Como maná que caía do céu, isto está caindo do céu. Que cada um tenha graça de se abrir e comer cada coisinha que está a sair de Deus. Porque Deus dá o alimento propício para o seu povo. É o momento de se preparar. Estamos unindo a noiva ao redor do mundo. Há grupinho aí, grupo ali. Unir com a palavra, unir-se com a palavra, unir-se com a palavra. Como aqueles patos. Em breve vamos sair deste mundo antes que a ira de Deus caia. Mas a primeira coisa, depois de se unir, é se unir com a palavra de Deus. Você não gostaria de dizer, Deus me ajude? Ó Pai Celestial, que graça temos achado diante da Tua face. Termos que ver essas coisas. Pai Santo, permita que não seja simplesmente graça para ver, mas que tenhamos a graça suficiente para fazermos parte desta união invisível que está acontecendo entre o esposo e a esposa. Unir-se não com credos e dogma, mas unir-se com a sua palavra. Queremos, ó Pai, ter graça que o profeta teve, que sabia como tomar a palavra de Deus, que tinha a revelação de quão infalível e quão importante era tomar a pura palavra de Deus. Senhor, nós vimos ele a nascer, a produzir, a projetar as mesmas obras que Cristo fez quando esteve aqui na terra. Poderíamos mencionar aqui o que aconteceu com aquela mulher no poço. Poderíamos mencionar aqui o que aconteceu com Nataniel. Pai, tudo aquilo o profeta pôde fazer porque ele estava unido com a palavra. Oh, Senhor, e neste momento em que a noiva está sendo tentada, testada e atacada de várias doutrinas e mestres que estão a tentar persuadi-la para deixar a palavra. Nos ajude, Senhor, para estarmos unidos com ela. Não unir com os nossos pensamentos nem com os nossos desejos, mas unir-se com a palavra, ser parte daquela palavra. Senhor, e Tu prometeste essas coisas, e nós achamos graça de poder ver essas coisas patentes diante da nossa face. Ajuda-nos então para sermos parte disto, para que isso se torne carne em nós. O efeito da cabeça que se uniu com o corpo seja tão notável nas nossas vidas. Não seja simplesmente algo para se contemplar no espelho, mas seja parte da nossa própria vida. Que os irmãos, as irmãs, cada um esteja unido com a palavra e produza a palavra como uma mulher que é esperada a nascer filho semelhante ao seu marido. Obrigado por este tempo, Senhor. Tome essas palavras e coloca-as nos nossos corações. Ajude teu povo em todo lado. Que esta revelação possa atingir cada coração. Abençoe-lhes, ó Pai. Dê-lhes o desejo do seu coração. Peleja as suas batalhas. Responda às suas orações. Sustente o teu povo neste momento de pressão. Ajude, Senhor, a cada um. Cura aqueles que estão doentes. Continue nos amparando, Senhor, desta coisa vil que está assolando o mundo, sabendo que às vezes essas coisas acontecem
para que haja uma posição, um posicionamento mundial. Ajuda-nos, ó, para estarmos preparados para quaisquer posicionamentos que surgirá. Pegue-nos a mão, guia-nos. Senhor, desvia-nos de todo o mal que esta vida proporciona. Nos encomendamos nas tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.